Dando sequência ao assunto do vídeo anterior sobre a sociedade feudal, nesse vídeo eu falarei sobre a principal mão de obra existente nesse contexto, que era constituída pelos servos e os vilões. Abordarei também as técnicas agrícolas utilizadas e como era a vida desses servos. Falarei também sobre como essa sociedade estava organizada e o papel da igreja nesse contexto. Esse vídeo é o 9º da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter o melhor entendimento do assunto. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Apesar de pertencerem a categorias sociais distintas, eles cumpriam basicamente a mesma função, que era trabalhar no campo. A grande diferença entre uns e outros é que o servo estava preso à terra enquanto o vilão era livre. O servo devia permanecer para sempre na terra em que trabalhava. Não podia sair dela mesmo que quisesse, nem podia ser expulso quando a terra fosse vendida. O vilão, ao contrário, podia mudar de feudo desde que um novo senhor o aceitasse. A ligação do servo à terra, ao mesmo tempo que o prendia a ela, garantia-lhe o sustento. Quando um suzerano concedia um feudo a um vassalo, os servos que trabalhavam nele passavam a servir ao novo senhor. Nessas condições, era comum que os servos nascessem, crescessem e morressem sem jamais terem saído do feudo. Como a situação social era definida pelo nascimento, era provável que o mesmo ocorresse com as gerações seguintes desses camponeses. Servos e vilões estavam submetidos a uma série de obrigações para com seus senhores. Eis algumas delas: corveia, que era uma prestação de serviço gratuito no campo do senhor, o chamado manso senhorial, em alguns dias da semana, 3 dias em geral, ou em outras atividades como a construção ou o conserto de pontes e estradas. Havia também a talha, que consistia em uma parte da produção agrícola ou do rebanho do servo que era entregue ao senhor. A percentagem representada por essa parte sobre a produção total era variável. Havia também as banalidades, que eram taxas pagas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, tais como o moinho, o forno, o lagar, que era o lugar de produção de vinho, o celeiro, os tonéis, bem como outras instalações, em geral monopolizadas pelos senhores. Havia também a captação, que era uma taxa paga por cabeça apenas pelos servos. Havia também o censo ou foro, uma espécie de renda paga em dinheiro ou em produtos, obrigação esta que era devida apenas pelos vilões. Havia também a mão morta, que era um tributo pago pela família de um servo morto para que seus herdeiros mantivessem a posse da terra. Além dessas obrigações, servos e vilões deveriam também receber, alojar e alimentar o senhor e sua comitiva quando de suas viagens. E como se fosse pouco, havia ainda a contribuição que todos deviam dar à igreja. Com tantas obrigações, a vida dos camponeses medievais era extremamente difícil. Suas habitações eram precárias e a parte que lhes cabia do que produziam mal dava para garantir sua sobrevivência, pois o excedente era transferido para o senhor. Dessa forma, o crescimento populacional do período foi reduzido. As taxas de mortalidade infantil eram altas e a expectativa de vida era muito baixa. A terra, como vimos, era a principal fonte de riqueza da época feudal e estava distribuída de acordo com a hierarquia social. Cada feudo era dividido em 3 partes, que eram o manso senhorial, destinado exclusivamente ao uso do senhor feudal, o manso servil, que reunia os lotes ocupados pelos servos, e o manso comunal, que era de uso comum. O manso senhorial compreendia cerca de metade da terra cultivável. Nele trabalhavam servos e vilões que deviam a corveia ao senhor. Toda a colheita obtida nessa parte do feudo ficava com o proprietário da terra, que era evidentemente o senhor feudal. O manso servil ou tenência compreendia o restante das terras cultiváveis e era destinado ao uso dos camponeses. Os servos não tinham sua propriedade, mas sim sua posse e direito de uso. Ele estava dividido em lotes, também conhecidos como glebas, distribuídos entre os servos. Era de seu lote, dentro do manso servil, que os servos retiravam seu sustento. A talha era cobrada sobre a produção obtida nessa parte do feudo. O manso comunal era uma reserva não cultivada na qual os senhores caçavam e faziam seus exercícios de guerra. Ele servia também de terra de pastagem para os animais criados por servos e vilões. Aí eles também colhiam frutos silvestres e cortavam madeira para uso diário. Inicialmente, o sistema de produção agrícola medieval se caracterizava pela baixa produtividade e por técnicas rudimentares. Solos arados superficialmente com instrumentos de madeira e sementes de má qualidade obrigavam os camponeses a utilizar grande quantidade de sementes. As colheitas eram reduzidas. Aos poucos, contudo, algumas inovações técnicas foram sendo introduzidas. Nos primeiros séculos, a
terra era dividida ao meio para a plantação. Enquanto uma parte era semeada, a outra descansava para evitar o esgotamento do solo. A partir do século XI, adotou-se uma divisão trienal, isto é, a terra era dividida em 3 campos e a cada ano ocorria uma rotação de culturas. Tal inovação propiciou um considerável aumento da produção. Além disso, a rotação de culturas e o pousio, que era o repouso, evitavam o esgotamento do solo. Outras inovações técnicas importantes que contribuíram para o aumento da produção foram a mudança no sistema de atrelagem animal e a introdução da charrua, que é uma espécie de arado de ferro com rodas que revolvia a terra mais profundamente. Tais inovações fizeram com que, aos poucos, a produção e a produtividade do trabalho agrícola aumentasse. Como resultado disso, melhoraram as condições de vida. As pessoas, portanto, passaram a viver mais e melhor. No fim do século X, cessaram as últimas invasões de povos provenientes da periferia da Europa Ocidental, que eram sobretudo os vikings e os magiares. Tudo isso levou ao aumento da população entre os séculos X e XIII. Com o crescimento demográfico e a impossibilidade de se continuar dividindo as terras, foi necessário encontrar uma saída que diminuísse a pressão populacional. Essa saída foram as cruzadas, que estudaremos num próximo vídeo dessa playlist. A sociedade medieval era rigidamente hierarquizada. Os historiadores costumam dividi-la em 3 ordens. A primeira era formada pelo clero, a segunda pela nobreza e a terceira pelos trabalhadores, o que incluía os servos e os trabalhadores livres, entre os quais os artesãos. A condição social era definida pelo nascimento. Se uma pessoa nascia servo, morreria na mesma condição. Como o clero era celibatário e não se autorreproduzia, buscava seus integrantes entre os nobres mais ricos que optavam ou eram levados a optar pela vida clerical entravam para o alto clero. Já os mais pobres ou empobrecidos, considerados da baixa nobreza, que faziam a mesma opção, passavam a compor o baixo clero. O alto clero e a alta nobreza eram, de fato, os detentores do poder econômico durante a Idade Média. Como os bens da igreja não podiam ser divididos, já que os integrantes do clero faziam voto de castidade e, teoricamente, não podiam ter filhos e não tinha herdeiros, a igreja acabou se tornando a maior proprietária de terras da Europa. Seus feudos eram constituídos de forma semelhante aos da nobreza feudal. A igreja era a maior detentora de terras nessa sociedade essencialmente agrária. Além disso, ela controlava as manifestações mais íntimas da vida dos indivíduos, sua consciência por meio da confissão, sua vida sexual por meio do casamento, tinha domínio também sobre a vida e a morte através dos sacramentos, ou seja, só se nasce verdadeiramente com o batismo e só se tem o descanso eterno no solo sagrado do cemitério. Como produtora ideológica, traçava a imagem que a sociedade deveria ter de si mesma. Para finalizar, no começo do século XI, o bispo Adalberto de Laon disse o seguinte, abre aspas, o domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe 2 condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros, ou seja, os nobres, são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Essa raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. A casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os 3 formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros 2 e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. No próximo vídeo eu falarei sobre a Igreja e o Sacro Império. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Igreja e o Sacro Império. Um grande abraço e tchau, tchau.